O Rony, você vai gravar, né? Então vai gravar. Então daqui para frente é tudo a sério. Começou a gravação. Então, ok. Bom dia a todos e a todas. É um prazer revê-los aqui nesta nova edição do Momento Magnético, promovido pela Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, a SBMag. E nós temos o prazer de receber hoje o professor Antônio Emílio Anguete de Araújo, é um professor titular da Escola de Engenharia da UFMG. Ele fez graduação e o mestrado lá na própria universidade e o doutorado foi feito na Universidade of British Columbia, University of British Columbia, no Canadá, que trabalhou, se não me engano, com o professor Dommel, naquela ocasião, que é um ícone aí de sistemas de potência, de transitórios em eletromagnéticos em sistema de potência, que é justamente a especialidade do professor Antônio Emílio. Ele também é especialista em história da engenharia. É um professor muito interessado em ver a história da tecnologia em geral e tem várias obras, mas a que me chamou a atenção é essa última aqui, chamada Seguidores de Maxwell. Aqui, olha aí, só para ver, né? Seguidores de Maxwell. Esse livro, Seguidores de Maxwell, é um livro que é tradução deste livro aqui, de Maxwellians, né? E esse livro conta toda a história em detalhes de como as equações de Maxwell chegaram a essa forma que nós conhecemos, que não foi a forma que Maxwell as concebeu. Então, mas essa história é muito longa, é muito bonita e teve uma série de idas e vindas. E eu acho que o professor Antônio Emílio é muito mais competente que eu para falar o que aconteceu, né? De modo que eu vou passar, então, a palavra ao professor Antônio Emílio, e, como sempre, professor, um pronunciamento de em torno de 30, 40 minutos, e depois a gente abre a palavra para a audiência para questões. Combinado, professor? Pois não, combinado. A palavra é sua. Eu começo agradecendo, né, a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, na pessoa do professor Cardoso, pelo convite. Eu quero dizer que sempre me causa muita alegria e prazer conversar sobre a história da engenharia elétrica. Eu sempre fui um pouco interessado em história da engenharia elétrica e me deparei com esse livro, que é o nosso assunto hoje aqui, né? Numa época em que eu estava implantando uma disciplina no curso de graduação de Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, sobre história da engenharia elétrica, não é? Então, num determinado momento da minha vida, eu propus ao departamento, ao colegiado de curso, eles aceitaram, e eu, então, formulei o plano da disciplina e lecionei essa disciplina há algum tempo. E esse livro me surgiu, logo no início, como uma ótima referência, né, para os alunos de graduação, e eu logo pensei em traduzi-lo, né? E depois de muitas indas e vindas, eu o fiz, né? E cheguei a adotá-lo em certas partes da disciplina, né? Bem, a história que o livro conta é absolutamente apaixonante, né? Para quem trabalha com a área do eletromagnetismo, né? Porque é uma história de um tempo relativamente curto, né? O tempo dessa história é praticamente o tempo entre a publicação do livro de Maxwell, que foi em 1873, até mais ou menos a morte de um dos três personagens principais do livro, que foi George Fitzgerald, né? Em 1901. Então, é um tempo, digamos assim,
o último quarto do século XIX, né? Transcorre a história do livro. E a história começa, ele pega dois motes, um para iniciar a história e outro para terminá-la. Então, a história começa com um artigo do George Fitzgerald, cujo parecerista é o próprio Maxwell. Esse artigo foi apresentado à Royal Society em 1879, no ano da morte do Maxwell. E, por uma questão... Quem era o secretário da Royal Society na época era o George Stokes, o grande matemático, e por um problema burocrático, de procrastinação, de revisão para lá, revisão para cá, o Maxwell fez a revisão e enviou para o autor, que só recebeu a revisão do Maxwell depois da morte do Maxwell, né? Então, ele não pôde, digamos assim, dialogar com o Maxwell a respeito do parecer sobre o artigo que ele tinha escrito. Esse artigo é de Fitzgerald. O Bruce Hunt, que é o autor do livro, né, ele localiza esse artigo como o primeiro artigo de um físico que vai fazer alguma contribuição para a teoria eletromagnética pós-publicação do livro de Maxwell. Não? Então, ele é digamos assim, um resultado já de um trabalho de um físico que lutou contra o livro de Maxwell durante 6 anos e conseguiu dar alguma contribuição, né? Essa contribuição tem a ver muito com um matemático irlandês, o Fitzgerald era irlandês, tem a ver com a compatibilização dessa teoria do éter, desse matemático irlandês, com a teoria eletromagnética, né? Então, aí aparece o primeiro personagem da nossa história, né, o George Fitzgerald, que é um personagem, digamos assim, proveniente de uma elite intelectual irlandesa. Podemos caracterizar o Fitzgerald assim, né? A família dele tem matemáticos, grandes matemáticos, tem físicos, tem filósofos e tem teólogos. Então, digamos assim, ele é de uma classe de nobreza intelectual irlandesa, né? E ele vai participar desse grupo dos 3 atores principais aqui. O livro termina, só dando um pulo, né? O livro termina justamente com um parecer agora do Fitzgerald a um artigo do Joseph Larmor, em que ele ajuda o Larmor a quase como inventar o elétron. Então, o Fitzgerald, ao se corresponder com o Larmor a respeito de um artigo sobre éter que o Larmor tinha submetido à Royal Society, através de correspondência ao longo de 3, 4, 5 meses, esses dois acabam tendo a sugestão da existência do elétron, né? Então, essa é mais ou menos o início e o final do livro. Começa com Fitzgerald e termina com Fitzgerald, né? Então, pois bem, o livro do Maxwell foi uma selva que teve que ser desbravada por esses 3 homens. Eu vou citar o segundo personagem do livro, chamado Oliver Lodge. O Oliver Lodge, ele nasceu mais ou menos muito próximo de... Aliás, os 3 personagens nasceram mais ou menos 1850, 1851. O Oliver Lodge, ele veio de um extrato social mais baixo, ele não tinha nenhuma, digamos assim, nenhum ancestral ligado aos estudos ou à física. O pai dele vendia barro
para as olarias da Inglaterra. Ele teve que trabalhar nesse ramo de negócio do pai, muito a contragosto. E ele foi um homem que se interessou pela física logo no início e era de uma classe social que podia mantê-lo na universidade. Ele foi para a universidade, se formou, se tornou um físico experimental muito bom, e a grande contribuição dele a todo esse desenvolvimento foi principalmente experimental e também como instigador tanto do Fitzgerald como depois, mais tarde, com o xará dele, Oliver Heaviside. Não? Esses três personagens, há algum indício histórico que o Maxwell conheceu cada um deles. Não é? Porque, quando ele morreu, o Oliver Lodge já tinha publicado alguma coisa, participava, inclusive, dos encontros da British Association, que era muito, muito concorrido, e o Oliver Heaviside também, antes da morte do Maxwell, já tinha publicado alguma coisa. Um indício histórico de que ele conhecia Oliver Lodge e Oliver Heaviside está numa das várias poesias que o Maxwell escreveu, né, em que ele menciona os dois Olivers. Né? Então, provavelmente, ele conhecia alguma coisa desses dois atores aqui da nossa história. Né? Então, o Maxwell, a obra dele tem algumas características que dificultaram muito a divulgação e o entendimento da obra. Primeiro, ele quis escrever um compêndio geral. Ao invés de simplesmente pegar os 3 artigos básicos do eletromagnetismo que ele escreveu na década de 60 e simplesmente dar uma forma mais aceitável para esses 3 artigos e desenvolver a partir daí. A primeira dificuldade é que ele escreve sobre tudo, né? Sobre tudo que, na época, podia ser conhecido como eletricidade. A segunda coisa é que ele usa uma linguagem que ele até não gostava muito e não usava muito, que era a linguagem dos quatênios no livro. Isso vai ter que ser limpado do livro dele. Né? Do ponto de vista formal, isso dificultava muito o trabalho e o entendimento com as equações. As equações de Maxwell que aparecem no livro são mais ou menos não, são estritamente 20 equações que estão interligadas. Né? E que depois tiveram o seu resumo nas equações que hoje a gente conhece como equações de Maxwell. Né? Então, o drama começa a desenrolar com cada um desses 3 personagens lutando com o livro do Maxwell, né? De perspectivas diferentes. Né? O Fitzgerald tinha uma perspectiva mais digamos, de teórica sobre a concepção de um meio chamado éter que povoou o imaginário principalmente da física inglesa durante o século XIX, e ele tentava, então, encaixar a teoria de Maxwell numa espécie de dinâmica do éter, ou seja, uma tentativa mais ou menos de, a partir da dinâmica do éter, tirar as equações de Maxwell lá de dentro. Então, ele trabalhou muito na dinâmica do éter. Né? O Oliver Lodge, ele tinha muito interesse experimental. Então, todas as ideias que ele trocava com Fitzgerald, ele tentava transformar num modelo físico visível.
não é? Que é muita característica da física inglesa, né? Ele construía uma maquinária física para simular os efeitos do éter. Depois o Fitzgerald também vai fazer isso. A perspectiva do Heaviside, Oliver Heaviside, foi exatamente de fora para dentro. O Heaviside talvez tenha sido o único que se aproximou das equações de Maxwell do ponto de vista da engenharia. Porque o interesse do Heaviside era resolver problemas de engenharia na telegrafia. Essa figura estranha do Oliver Heaviside, esse indivíduo ele só teve um emprego na vida por um período de 3 a 4 anos numa estação telegráfica em Newcastle, na Inglaterra. O resto da vida dele, ele viveu dependendo dos pais, depois de um irmão, e depois de final do século XIX, início do século XX, ele ganhou, digamos assim, uma bolsa de subsistência da Royal Society. Ele nunca trabalhou, de fato. E não se encontrava com ninguém, era uma figura arredia. O próprio Fitzgerald encontrou com ele uma vez, o Lodge encontrou com ele 2 vezes na vida, e o Hertz, também um personagem que vai entrar no livro no final do livro, tentou encontrá-lo uma vez, mas não numa das viagens que ele fez à Inglaterra, mas não conseguiu. O contato mais íntimo dessas 3 pessoas foram por correspondência, por carta, né? E o Heaviside entrou na história bem mais tarde. Mas a perspectiva do Heaviside, ao encarar o livro do Maxwell, foi para resolver problemas de telegrafia, né? Então, talvez aqui, digamos assim, o único proto-engenheiro nessa turma foi, de fato, o Heaviside, né? Ele era um grande admirador do William Thomson, Lord Kelvin. E como é que foi o approach do Heaviside, né? A primeira tentativa que ele usou para analisar os problemas do cabo submarino, daqui a pouco eu vou falar quais problemas, que ele operava, foi a teoria do cabo submarino desenvolvida pelo William Thomson, depois Lord Kelvin, na década de 50, para viabilizar o cabo transatlântico entre Inglaterra e Canadá. E essa equação, faltava uma perna nela, né? Ela era uma equação de difusão de calor, né? E a primeira, digamos assim, grande contribuição, né, do Heaviside para o problema do cabo foi adicionar mais uma perna nessa equação que tem a ver com a indutância do cabo, né? A equação do Kelvin, do Lord Kelvin, só considerava 3 parâmetros do cabo: resistência, capacitância e condutância, né? Mas faltava a indutância. Essa equação teve sucesso no cabo transatlântico porque o cabo transatlântico realmente tinha muito pouca indutância, né? Mas o fenômeno que o Heaviside estava se defrontando com ele era o fenômeno da deformação dos sinais quando se propagavam em cabos submarinos. Já tinha sido detectado muito antes no cabo transatlântico, né? Os sinais telegráficos, eles se deformavam de forma que sinais
sequenciais da telegrafia ficavam todos embolados quando chegava lá no destino. Então, eles ficavam ininteligíveis. Isso era um problema de engenharia, porque se isso não fosse corrigido, a velocidade da transmissão telegráfica tinha que ser muito baixa. E o custo do cabo e o quanto que o operador do cabo ganhava com a operação do cabo ficava descompensado. Quer dizer, para quem construiu o cabo, para quem financiou o cabo, quanto maior a velocidade de transmissão, melhor. Você transmite mais informação por unidade de tempo. E aí tinha esse problema da deformação. Se você aumentasse muito a velocidade do telégrafo, nessa época os telégrafos eram automáticos, os sinais chegavam do lado de lá ininteligíveis. Então, a primeira grande contribuição do Heaviside foi introduzir na equação de difusão de calor de Kelvin que tinha usado para a transmissão da energia elétrica, um termo da indutância, e aí essa equação se transformava em equação de onda, de propagação de onda. Né? Pois bem, esses três personagens, o Fitzgerald e o Oliver Lodge, eles, a partir de um certo tempo, 1879, 1880, eles começaram a se corresponder muito. E o Lodge, ele tinha uma formação matemática mais pobre que Fitzgerald, que foi um grande matemático. E mesmo depois que Heaviside também, que era um excelente matemático. Né? E ele, várias vezes, ele formulava proposições experimentais para o Fitzgerald e esperava a resposta do Fitzgerald a essas formulações experimentais. E teve uma situação em que o Lodge ele teve uma ideia brilhante nessa história toda. Ele teve a ideia de produzir luz visível através de descarga de capacitores em circuitos elétricos. Ou seja, o Lodge ele já estava vendo a relação entre a teoria do Maxwell e a propagação de ondas. Mas veja, na época, ele queria produzir luz visível, que é uma onda eletromagnética de altíssima frequência. E ele chegou a perguntar ao Fitzgerald o que ele achava da ideia. O Fitzgerald acabou com o ânimo dele, falou: isso aí não vai dar resultado, etc, etc. Fez uma análise errada, inclusive, da teoria de Maxwell, e falou para ele que isso era impossível. Um circuito elétrico nunca ia produzir ondas eletromagnéticas que pudessem sair desse circuito magnético, circuito elétrico, e se propagar no espaço. Isso foi por volta de 1880. Né? Então, o Lodge ele estava antenado para essa questão de onda eletromagnética se propagando a partir de circuitos elétricos, nessa época. E a ideia dele foi genial, porque foi a mesma ideia usada depois por Hertz para a detecção das ondas eletromagnéticas que finalmente ocorreu em 1888. Né? Então, aconteceu um fato na vida do Heaviside que o aproximou desse grupo. Por causa de uma das esquisitices do Heaviside, ele comprou uma briga monstruosa com o diretor-geral dos Correios e Telégrafos da Inglaterra, em meados da década de 1880. A história, resumidamente, é a seguinte, vou resumir para a gente não gastar muito tempo. A história, resumidamente, foi a seguinte.
O irmão do Heaviside, o Arthur Heaviside, era funcionário dos Correios e Telégrafos da Inglaterra, que nessa época já era estatal, tinham sido estatizados, né? E o Arthur estava com um problema e ele apresentou esse problema ao Heaviside. Problema também de propagação de onda, que envolvia a propagação de sinais telefônicos. E o Heaviside bolou uma solução extraordinária, que depois foi usada por um americano, e esse americano ficou milionário com essa solução. Que é o seguinte: para melhorar as transmissões de longa distância de voz, né, dos telefones, de linhas telefônicas, não havia amplificadores, né? Lembremos aqui nós. Ele sugeria, nesse artigo, que se intercalasse de trecho em trecho da linha telefônica indutâncias, e que isso faria o sinal melhorar muito. Muito. E esse artigo que foi apresentado, ia ser apresentado na Associação dos Engenheiros Telegráficos da Inglaterra, associação essa que depois deu origem ao I2E, né? Inglês. E esse artigo, para ser apresentado, como ele foi gerado por um empregado dos Correios e Telégrafos ingleses, ele tinha que ser aprovado pelo seu diretor, um cara chamado William Pearce. E o William Pearce simplesmente falou que não, que aquilo era um absurdo, como que indutância ia ajudar a transmissão de sinal, indutância só prejudicaria, etc., etc. Fez uma crítica miserável no artigo. E o Heaviside tomou as dores do negócio e começou a brigar com esse diretor, fazendo galhofa dele. Ele era muito irônico, o Heaviside, né? Fazendo muita galhofa dele, inclusive publicamente, etc., etc. E começou a gerar um ódio entre essas duas pessoas, né? William Pearce e Heaviside. E o Heaviside, ele era meio paranoico. E ele se convenceu de que ele estava sendo perseguido por esse William Pearce, porque, inclusive, a série de artigos que ele estava publicando na revista Electrician foi descontinuada, a vida dele começou a piorar, porque ele só ganhava dinheiro porque ele vendia os artigos técnicos dele para essa revista. E ele começou a ficar desesperado. E aí ele falou: poxa, eu tenho que ganhar o apoio de alguém aqui, porque senão eu vou para o buraco. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma série de artigos dele, que ele já tinha publicado na revista Electrician, que era uma revista até técnica de baixo nível, e fez um compêndiozinho. Eu tenho até o livro desse compêndiozinho aqui, desses artigos, e imprimiu gastando dinheiro do próprio bolso, e enviou para várias pessoas que ele julgava importantes, né? Lord Kelvin, William Haley, enfim, para várias pessoas importantes, o Fitzgerald, o Oliver Lodge. E assim ele começou a ficar conhecido, vagarosamente, né? E com essa iniciativa dele, ele se integrou, digamos assim, a Fitzgerald e Oliver Lodge. E esses dois, Fitzgerald e Lodge, ajudaram, então, a reabilitar a figura desse terceiro personagem esquisito, que foi o Heaviside. A partir do momento da ligação desses três, eles se tornaram, por um caso fortuito, os grandes especialistas do eletromagnetismo inglês. O acontecimento fortuito e muito interessante foi que um alemão, de uma origem científica completamente diferente,
descobriu as ondas eletromagnéticas antes do grupo inglês, em 1888. Heinrich Hertz. Quando o Hertz publicou o artigo dele, teve pouquíssima repercussão no continente. Mas os ingleses, esses três principalmente, já antenados para todas as possibilidades da teoria de Maxwell, já tendo a teoria de Maxwell sido simplificada para 4 equações, já tendo a linguagem de Maxwell sendo simplificada para cálculo vetorial e não cálculo o cálculo complicado que o Maxwell usou, o próprio Heaviside, independentemente, criou o cálculo vetorial para expressar as equações de Maxwell. Quando a notícia chegou na Inglaterra de que Hertz tinha feito certas experiências e detectado a onda eletromagnética, na verdade, o Hertz detectou, na verdade, uma onda estacionária relativamente longa, de 9 metros de comprimento, isso caiu feito uma bomba naquele ambiente que já esperava por essa descoberta, já esperava por essa notícia. O próprio Oliver Lodge, na mesma época, estava fazendo experiências que poderiam levá-lo à descoberta das equações. Mas foi o alemão que descobriu. Então, foi uma festa na Inglaterra. Eles logo traduziram os artigos, logo convidaram o Hertz para ir na Inglaterra, fizeram aquela recepção excepcional. O próprio Hertz se assustou muito. Poxa, mas não é? Porque ele não acompanhava o desenvolvimento dos seguidores de Maxwell na Inglaterra. Ele tinha a tradição científica dele era de Weber e Gauss e de Helmholtz, né? que era da ação à distância. E ele ficou muito assustado em 1888, e de 1988 até a morte de Hertz, ele como que se integrou a esse grupo, né? Como um membro mais novo, né? E ele teve uma morte muito prematura, né? Em 1894, por uma infecção de vias respiratórias, não tinha antibiótico na época, e ele morreu cedo, acho que com 39 anos, se não me engano, né? Mas a descoberta das ondas eletromagnéticas colocou em evidência no mundo científico inglês e no mundo, em termos internacionais também, esse grupo de especialistas que entendiam as equações de Maxwell. Mais do que isso, tinham formulado as equações de Maxwell que provavam que as ondas eletromagnéticas podiam existir, que dava sustentação para o experimento de Hertz. E mais, esse grupo reproduziu o experimento de Hertz nas suas várias situações e avançou com esses experimentos das ondas eletromagnéticas, né? Então, de 1888, né, a mais ou menos 2, 3 anos depois da morte de Hertz, esse grupo, digamos assim, reinou como o grupo de cientistas mais ligados a essa nova coisa chamada onda eletromagnética, não é? Então, vocês podem imaginar, não é, que o mundo então recebeu essa notícia, o mundo, inclusive o mundo, digamos assim, extracientífico, né? Isso saiu em jornais, isso saiu, não é, havia artigos de popularização. O próprio Oliver Lodge escreveu um livro de popularização da teoria do Maxwell, um dos livros mais lidos na época, né? O Lodge tinha escrito, né? E eles ficaram, então, na crista da onda. Foi o apogeu desse grupo, chamado os seguidores de Maxwell, né? E depois
o Bruce Hunt ele descreve, digamos assim, o declínio do grupo, né? E, como eu disse, ele localiza esse declínio na morte de Fitzgerald em 1901. Então, veja bem, todos nasceram em 1850, 1851. O Fitzgerald morre em 1901 com 51 anos, então ele é de 1850. Né? O Heaviside ainda vive mais 25 anos, ou 26, se não me engano, não estou bem certo agora. Ele morre, então, em 1925, 26. O Oliver Lodge foi o cara que mais viveu dos três, ele morre em 1940. Então, o Lodge ainda teve uma participação, digamos assim, não mais científica, não mais nesses termos, né? Mas uma participação na vida cultural da Inglaterra, mais tempo. Ele foi, no início do século, 1906, se não me engano, ele foi convidado para ser o primeiro reitor da recém-criada Universidade de Birmingham. Depois ele teve uma atuação forte nas discussões sobre educação na Inglaterra. E, enfim, ele foi mais longevo. Né? Então, a história que o livro conta, com muito mais detalhes, né, do que eu contei aqui, é essa história, esse panorama geral de como é que, enfim, o livro de Maxwell foi peneirado, foi desbravado, e o que hoje a gente conhece como teoria eletromagnética de Maxwell, no espaço vazio, pelo menos, surgiu na época. Né? Misturado com todas as questões pessoais de cada um desses personagens que eu mencionei aqui, misturado com todas as questões científicas da época. Por exemplo, o Lord Kelvin, só um exemplo, né? O Lord Kelvin ele não aceitava de maneira alguma o conceito de corrente de deslocamento de Maxwell. O Lord Kelvin morreu em 1907, não aceitando o conceito de corrente de deslocamento de Maxwell. Falava, não, esse negócio não está certo, há de haver um jeito de resolver essas questões todas sem esse conceito. Né? Enfim, muitas outras coisas interessantes o Bruce conta nesse livro. Bruce é um historiador, né, gente? Eu estou tentando abrir aqui, deixa eu ver se... estou tentando abrir o chat aqui. Tem muita coisa no chat que eu não vi, gente. Olha, eu não sei nem se eu... Depois eu posso ver se tem alguma pergunta que eu deveria ter respondido e não respondi. Então, acho que é mais ou menos isso, né, que eu deveria falar. Não é? Esse trabalho de tradução, para mim, foi um trabalho muito prazeroso, trabalhoso, mas muito prazeroso, porque um tradutor de um livro, né, eu já traduzi alguns livros, o tradutor de um livro ele tem o privilégio de ler o livro várias vezes. Né? Então, eu li esse livro várias vezes e tive o prazer, e agradeço ao professor Cardoso, de ter lido ele mais uma vez agora, quando ele me pediu para fazer essa palestra para vocês, falando, não, vou lê-lo de novo. Né? E tive vários desafios no livro. Né? O desafio mais interessante que eu tive no livro, só para terminar com esse caso engraçado, foi que eu tive que traduzir um poeminha que o Heaviside escreveu sobre a questão da indutância, né? da autoindutância dos circuitos elétricos, que ele estava ironizando justamente o inimigo dele, que foi o diretor dos Correios e Telégrafos da Inglaterra. Né? E o poeminha, para quem tem o livro, está na página 237, esse foi o meu maior desafio de tradução, gente. O poeminha é assim, na tradução que eu fiz, né? A autoindução está no ar, em todo lugar, em todo lugar. Ondas vão para lá e para cá. Aqui elas estão, lá elas vão.
Tente pará-las, se for capaz, engenheiro inglês, homem tenaz. Então, se vocês querem saber, esse foi o meu maior desafio aqui de tradução, foi traduzir esse poeminha aqui do Oliver Heaviside, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo me deu para conversar com vocês. Agradeço ao professor Cardoso, agradeço a todos aí que estão assistindo e ficou à disposição aí para comentários e observações. Eu não estou vendo ninguém, eu não sei se isso é barbeiragem minha, mas eu só estou me vendo aqui, que é um desprazer. Não, mas o pessoal fica Opa, escondido aí, mas agora eu já estou te vendo. é que facilita muito a comunicação, muitas vezes você tirando a imagem, É verdade. fica mais eficiente. Mas, enfim, Antônio Emílio, eu fiquei fascinado simplesmente com sua apresentação. Primeiro porque eu gosto muito de ler sobre história da ciência, sobretudo do eletromagnetismo, e eu me recordo que eu tive contato com esse livro Maxwellians, né, o livro original, num momento em que eu resolvi lá juntar meu dinheiro que eu tinha, falei, pô, eu vou visitar aí a casa onde o Maxwell nasceu, onde o Maxwell morou, né, de onde ele nasceu. E eu e a minha esposa fomos lá até Edimburgo e achei a casa do Maxwell. Ele morava na Indian Street, número 44. Cheguei lá, aí está fechada. Entrei no site, casa de Maxwell, acabei achando lá, você tinha que agendar uma reunião, visita era agendada. Falei, putz, eu vou embora amanhã e não vou visitar. Mandei um e-mail para a Fundação James Clerk Maxwell, meio choroso lá, falando que eu sou professor de eletromagnetismo, meu sonho era conhecer, blá, 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 blá. Bom, fizeram uma exceção e mandaram uma pessoa me receber, então eu fiz uma visita sozinho, eu e essa pessoa. Ele particular. Me levou lá, particular, privada, então, um senhor muito agradável, Dave alguma coisa, esqueci o nome dele, mas ele me mostrou tudo lá, as experiências, o texto. O primeiro artigo que ele escreveu aos 14 anos, aquele artigo famoso aí das elipses, né? Aquela elipse que você põe dois pregos lá e faz a elipse com... foi o primeiro artigo do Maxwell, então eu visita, então, subia a escada e via lá no quarto dele, um negócio fascinante, né? Foi uma visita, de fato, muito prazerosa. E naquele dia eu conheci esse livro, o Maxwellians, que ele me mostrou. Essa pessoa que me recebeu, então comprei o livro de imediato e li o livro. Um livro difícil de se ler, porque ele é livro feito por historiadores para historiadores. Não é um livro feito para o público em geral. Então, é um livro com uma linguagem até de historiador, com toda a precisão da história, né? Trata, inclusive, ele pega as equações, discute, né, as etapas que levaram para chegar nas equações, e fala, pô, mas que coisa, rapaz. Eu imaginava que as equações de Maxwell eram aquelas que estavam lá, que foi o Maxwell que escreveu, né? E quando não, quer dizer, o que o Maxwell fez, de fato, foi o que falou, né? Ele criou uma floresta no qual tinha tudo dentro dessa floresta e o pessoal ia ter lá que os bandeirantes, né? Tem que abrir caminho entre elas e foi o que aconteceu. O que mais desses três que você falou, pelo menos o que eu mais admiro é justamente o Heaviside, porque a forma final das equações foi ele que concebeu. E é curioso que ele não tinha uma formação acadêmica alguma. Nenhuma. Ele tinha um curso primário. O cara não fez universidade, nada, então ele... Não, e o Heaviside, ele tinha uma outra vertente, que ele era muito culto, literariamente. Sim. O Heaviside é um grande leitor, por exemplo, do Charles Dickens.
Ele se identificava muito com os personagens do Charles Dickens, aquela personagem pobre dos bairros sujos de Londres, porque ele era isso, né? Ele era isso, ele era dessa parte. E ele lia muita gente, ele era um cara extremamente culto. Inclusive, a prosa dele, os livros, os artigos que ele escreveu, eram uma prosa cultíssima. Exato. A prosa do Heaviside, sim. E é curioso que a tia dele era irmã do Charles Whitstone. Pois é. Da ponte de Whitstone, e que do foi telégrafo. Do telégrafo. Do telégrafo. Ele ficou riquíssimo. Ele trabalhou até por causa disso, né? Porque era um parente que, senão ele não trabalharia nunca. Nunca trabalharia nunca. Inclusive, o Whitstone, ele arrumou emprego também para o Arthur, né? Mas o Arthur... o Arthur... Essa eu não sabia. O Arthur, irmão dele, tinha juízo, né? E ele manteve o emprego. É verdade. Eu li no seu livro isso aí. Eu li, E aí ele manteve, né, o juízo, mas o Heaviside não tinha juízo nenhum. O Arthur era um gestor, né? Foi bom gestor. Eu li isso aí, é verdade. E ele também ele era um diretor de uma fábrica de um instrumento musical também inventado pelo Whitstone. Uma espécie de cravo inventado pelo Whitstone. Então, mas o Heaviside não tinha jeito, ele era indomável, né? O Oliver. E é interessante que ele sobrevivia, ele trabalhou apenas 4 anos, uma parte até na Dinamarca. Exatamente. Né? E depois ele ficou aí vivendo dos artigos que ele escrevia numa revista tipo Eletricidade Moderna. Né? Tem uma biografia dele muito interessante, do Paul Nahin, e que ele compara o salário que ele recebia com o salário de pedreiro na época. Então, o salário dele era comparável ao trabalho de pedreiro. De pedreiro. Era muito simplesmente. E o que é curioso, né, que para os nossos alunos é importante que eles tenham alguma formação dessa história. Porque eu me recordo que quando eu fiz Física 2, que entra eletromagnetismo, vinha lá a lei de Ampère, e você não tinha ideia disso, lei de Coulomb, então você não tinha ideia quem saiu primeiro. Então, uma hora a lei de Ampère, mas depois, mais para frente, já era a segunda equação de Matos. Falei, cara, isso aqui, tudo aí, você acaba dando uma confusão. Né? Eu tive uma experiência muito interessante, que a disciplina de História de Engenharia Elétrica no nosso departamento, ela era uma disciplina já mais para o final do curso, uma disciplina eletiva. Sim. E eu pegava alunos que já tinham feito eletromagnetismo, muitos estavam trabalhando na área, orientados pelos professores, e quando eles se defrontavam com essa história, eles ficavam absolutamente maravilhados. É uma espécie de... A história dava um estofo de entendimento para eles que eles não tiveram quando eles estavam estudando a técnica, né? Acho que é muito isso que a gente sente mesmo. Né? Tem um rapaz aqui, o Tiago, falando assim, o eletromagnetismo deve muito a pessoas com pouca formação formal. Temos Faraday, sim. Faraday não tinha... Não só ele não tinha formação formal, como ele não sabia matemática, né? Diz o Maxwell que ele tinha a matemática na veia, que todo o raciocínio dele era matemática, mas formalmente ele não sabia matemática. Né? É curioso. Bom, vou pedir para o pessoal que tiver alguma questão adicional, complementação, por favor, fique à vontade, gente. Senão eu fico conversando com ele aqui até às 6 da tarde. Ficamos. Só falta cachaça, só falta cachaça. Eu quero falar do Heaviside também. Eu sou muito fã do Heaviside também. Então, eu estava me lembrando, eu li a biografia do Paul Nahin sobre o Heaviside. O Heaviside, uma vez, ele escreveu também uma técnica, ele desenvolveu uma técnica de análise de circuitos que é precursora da análise do domínio da frequência, da transformada de Laplace. Cálculo operacional. O cálculo operacional. Como ele não tinha aquela formação matemática formal,
Ele lançou a ideia e escreveu para que os matemáticos desenvolvessem a técnica. Isso. Aí os matemáticos pegaram e a resposta foi: a gente não vai nem analisar isso aí, completamente não tem formato de matemática. E deixaram de lado. Ele falou: puta, mas eu queria justamente que você desenvolvesse, porque a ideia era genial. Então, o Heaviside é realmente uma figura. Eu sempre digo, eu dou aula de ondas eletromagnéticas, até tenho um canal no YouTube com as aulas, e na primeira parte eu faço questão de falar da história e faço questão de dizer: o Oliver Heaviside é uma figura que precisa ser recuperada pela história. Como o Tesla foi recuperado pela internet, pelos filmes, como personagem, e ele voltou a ter a sua importância. O Heaviside é tão importante quanto, e ele ainda está esquecido. O dia que Hollywood fizer um filme sobre a vida dele, ou tiver algum personagem, aí ele vai ter a importância que ele merece. Mas é de fato. E na verdade, é uma coisa curiosa você lembrar do cálculo operacional, porque foi o cálculo operacional que possibilitou uma das coisas mais interessantes na vida do Oliver Heaviside, porque o Heaviside ele era já fellow da Royal Society e ele foi a primeira vez que um fellow da Royal Society teve um artigo recusado pela Royal Society. Tão novas eram as ideias do Heaviside que a própria Royal Society falou: não, eu não vou publicar esse trem, não, isso é loucura demais. Foi a primeira vez que um fellow da Royal Society teve o seu trabalho. Na época, qualquer fellow da Royal Society podia apresentar o artigo e ele nem passava por revisão. Mas, nesse caso, eles abriram exceção e deixaram de publicar um artigo dele sobre o cálculo operacional, essa matemática quase mágica, né, dele. Muito interessante. Tem pessoas muito geniais que são subvalorizadas pela nossa cultura hoje em dia, né? Exatamente. Infelizmente. Mas parabéns, muito obrigado. Esse cálculo operacional a primeira vez que eu tive contato com ele foi quando eu comecei a fazer meu curso de pós-graduação aqui, o curso de Teoria Geral de Máquinas, no qual o professor Lobosco adotava o livro do... eu esqueci o nome dele, mas ele só falava, só equação e tudo, cálculo operacional. Quer dizer, usava o P para representar o DDT e mandava bala como se fosse uma variável. Uma variável. E é um livro muito interessante. Eu coloquei no chat aí um livro recente, bom, de 2017, já tem uns 4 anos, mas que se chama O Gênio Esquecido de Oliver Heaviside. Esse livro é fascinante. E conta aí toda a história dele. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão gostar muito. Alguém teria mais alguma colocação a fazer? Nós temos tempo ainda. Pois não, João Pedro? Uma perguntinha para o Antônio. Muito legal a tua apresentação, porque trouxe alguns elementos aí que a gente não conhecia. Eu sou interessado na história, mas eu não sou um estudioso. Então, eu vou perguntar para o Antônio Emílio, talvez, a opinião dele sobre isso. Não sei se tu investigou isso, mas existe duas coisas assim que me intrigam um pouco. A primeira é a lei de Ampère. O pessoal diz lei de Ampère, mas, na verdade, quem descobriu o que está escrito na lei de Ampère, eu estou falando sem o termo da corrente de deslocamento, quem descobriu foi Ørsted, né? Foi Ørsted que descobriu esse fenômeno. E o Ørsted ele acabou caindo no esquecimento, porque a unidade Ørsted ficou no sistema CGS, que ninguém usa mais, né? Então, isso aí é uma pequena injustiça. Na verdade, o que o Ampère descobriu é que 2 fios, quando estão com a corrente no mesmo sentido, eles se atraem, pelas minhas análises, né? Essa é uma primeira coisa assim que me pareceu assim meio curiosa, né? A segunda é que na França, ou pelo menos nos países de cultura mais latinas, o pessoal fala muito em força de Laplace, que é a força sobre condutores devido a campos externos, magnéticos externos, né? E na minha procura, eu nunca vi nada que o Laplace tivesse feito na área de eletricidade ou de eletromagnetismo. Eu não sei de onde que eu já perguntei para os meus amigos franceses sobre isso, né, para cutucar também um pouquinho,
mas eu nunca tive uma resposta boa. Aliás, essa força de Laplace também é falada força de Lorentz, principalmente na parte de cultura anglo-saxônica, né? Não sei se tem algum comentário sobre isso aí, Antônio. Essas paternidades, né, são muito interessantes, porque elas dependem muito, né, não só as paternidades das leis, etc., mas também um certo ortodoxismo científico. Ele depende de muitas coisas que a gente, às vezes, não tem uma visão, como cientista, né, digamos assim, de uma sociologia da coisa, né? Provavelmente, quer dizer, na Europa continental, o Ampère era um monstro e o Oersted era o Oersted, né? Enfim, na França, por exemplo, o Ampère era considerado o maior cientista vivo, né? Enfim, no século XIX. Então, assim, a própria grandeza do nome, né, atrai certas paternidades, né, que talvez até o próprio Ampère tivesse recusado um uso, talvez, ou não, mas assim, são coisas que realmente acontecem, né, na ciência, né? Uma certa, por exemplo, por que a ortodoxia, né, do eletromagnetismo pendeu para o approach dos ingleses e não para o approach dos alemães, né? Talvez por causa do poderio inglês na época, né? Assim, do Império Britânico, né? Porque, enfim, Gauss e Weber estavam e Kirchhoff também, juntamente com eles, né? Tava se aproximando do assunto de um ponto de vista completamente diferente, né? E, aliás, hoje tem um professor da Unicamp que tem tentado, digamos assim, recuperar esse ponto de vista weberiano, né? Da ação à distância, o professor Assis, né? E ele tem conseguido muitos resultados interessantes, tem publicado bastante, etc. Então, essa coisa isso eu também não entendo, não, João Pedro. Eu acho que é uma coisa assim da sociologia da ciência em relação à política, aos poderes imperiais de cada região do planeta em que o cientista vive. Eu sinto que tem alguma coisa a ver com isso. Falasse o nome do Gauss também. O Gauss, eu não aprofundei muito, mas o Gauss, existe o teorema de Gauss, da eletrostática, todo mundo conhece, mas eu não sei se o Gauss trabalhou com eletricidade. Eu acho que ele trabalhava muito com matemática. Né? Ele trabalhou com eletricidade? Muito com ele, com Weber. Ele fez, enfim, ele fez muita coisa interessante, né? O primeiro mapeamento magnético da Terra com precisão. Ele trabalhava muito mas o Gauss e o Weber, junto com o Kirchhoff, eles têm toda uma tradição continental de coisa que também se perdeu, né? O meu aluno colocou aí, ou alguém colocou, o professor Wallace colocou, um link para a tese recém-defendida, uma tese de história da ciência, recém-defendida por um aluno orientado pelo Wallace e a mim, que tem muito a ver com toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, quem tiver interesse. Aqui tem alguém lembrando, né? A lei de Coulomb foi descoberta por Henry Cavendish. Tem outro acima dizendo e a ponte de Wheatstone foi inventada por Samuel Hunter Christie. É mais para ilustrar o que você está falando. É isso aí. Tem muito disso. E o teorema de Gauss era de Gauss-Ostrogradski. Diz que tem. É uma coisa complicada, né? Uhum. Bom, nós já estamos no final, né, gente? Eu quero, se ninguém mais quiser fazer alguma intervenção, eu vou dar por encerrado essa sessão, né? E
evidentemente, para mim, pelo menos, espero que para muitos, foi uma conversa memorável. Foi um momento magnético memorável, esse com a presença do professor Antônio Emílio Anguete Araújo. Gostei muito, tenho certeza que o pessoal gostou. Nós vamos colocar nas redes sociais aí a gravação desta palestra e nós contamos com a presença do professor Antônio Emílio no próximo CBMag, que eu já vou adiantar aos colegas. Nós vamos realizar na forma virtual em 19 de abril de 2022 e nesse CBMag faremos aí uma sessão sobre a história da ciência, né? No qual já convidei o professor Antônio Emílio para fazer parte dela, outros colegas também irão aderir, né? E anunciar também que o nosso próximo momento magnético será com um colega do professor Antônio Emílio, que é o José Oswaldo Paulino, que vai falar para nós no dia 13 de outubro, próximo, ao meio-dia, como sempre, é uma quarta-feira, sobre os trabalhos que ele faz lá. É um pesquisador muito reconhecido na comunidade, sobretudo nos estudos de descargas do sistema de proteção de descargas atmosféricas, e eu conto com a presença de todos aí neste evento. Evidentemente, os colegas receberão os convites aí. Bom, eu volto então a agradecer novamente ao Antônio Emílio e falar que foi um prazer rever João Pedro, Walter, Patrick, Nelson, o Dani, o Vitor Pontes, enfim, Patrick Viana e todo mundo que está aqui. E voltaremos a nos encontrar no dia 13 de outubro para a palestra do professor José Oswaldo Paulino. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa tarde para todo mundo.